Sense8 é um seriado interessante que parte de uma premissa que, mesmo assistindo toda a primeira temporada, você ainda não entende muito bem. Quem gosta desse tipo de mistério, como eu, que ficou encantado com Lost e ficar meio perdido sem saber o que está acontecendo, certamente vai se divertir com essa série. Além de você ver personagens que têm origens diferentes no sentido geográfico, no sentido sentimental, no sentido psicológico, você também vai ver as conexões que, apesar de todas essas distâncias, eles conseguem ter. Além do fato de um dos Wachowski ser uma garota trans, a gente tem também como protagonista da série uma garota trans interpretada por uma atriz que é uma garota trans também. Viva a representatividade! Só isso talvez já seja suficiente para você ficar curioso de dar uma checada em como é que isso se organiza numa história de ficção científica em que pessoas estão conectadas por uma espécie de ligação que permite que elas entrem em contato mental umas com as outras e entendam o que está acontecendo. Elas podem até, inclusive, emprestar habilidades umas das outras em situações extremas. Mas eu não quero só ficar fazendo propaganda, nem falando dos personagens de todas as diferenças, até o personagem que era do Rebelde e que interpreta um homossexual que tem uma relação a três com uma garota e o seu namorado num dos primeiros episódios. Acho que tudo isso serviu um pouco para solidificar algumas impressões que eu venho tendo a respeito de como que funcionam as relações humanas. Uma das coisas da pós-modernidade é que ela deixa a gente um pouco perdido. Qual é o meu referencial? Para onde eu vou? Antes era simples, eu precisava decidir com quem que eu vou ficar, e aí eu pegava essa pessoa e ficava para sempre com ela. Há não muito tempo atrás, isso inclusive determinava se essa pessoa ia ser de um gênero X ou Y. Com a emancipação de uma série de movimentos sociais, as pessoas cada vez mais se dão conta de que há escolhas ainda mais profundas do que simplesmente escolher um parceiro. Aliás, a ideia de escolher um parceiro para a vida toda, será que dá conta da narrativa de todas as pessoas do mundo? O que eu quero dizer aqui não é propor que um modelo poligâmico ou de amor livre seja necessariamente a resposta que vai fazer com que todos fiquem felizes e etc. Mas o que eu quero dizer é que ter abertura para discutir esse tipo de coisa é importante. Quando um personagem principal de um seriado bastante popular tem uma relação com um cara e com uma menina ao mesmo tempo, isso pode abrir as portas da percepção para você entender que isso é uma possibilidade humana. E esse modelo da dupla, ele está dado por uma série de questões religiosas, de tradição. É mais fácil organizar uma casa com duas pessoas. Quanto mais gente, é mais confuso de você se organizar. É claro que sim. Mas isso não significa que isso seja universal e que seja o único modelo que vai funcionar para você. Eu não sou exatamente uma pessoa poliamorosa no sentido de que sinto que é complicado você ficar idealizando achar vários amores e achar também que os seus vários amores vão se dar bem entre si e que vocês vão poder formar uma casinha de felicidade e amor tranquilo. Às vezes eu acho isso um pouco utópico e acho também que às vezes o discurso do quero um poliamorzinho pode ser um pouco perigoso, porque ele é tão perigoso quanto você dizer quero um amorzinho. No fundo vai pro lado da idealização e talvez seja bom ficar atento com esse problema. Mas é interessante perceber que as relações de amizades entre as pessoas e a forma como que elas se relacionam com os seus corpos, quando isso envolve, por exemplo, ciúme, quando isso envolve romance, é legal você parar para pensar que talvez existam modelos que estão fora da caixinha. Um seriado como esse, trazer alguma coisa um pouquinho já diferente, pode te dar um pouquinho de suporte para você pensar, e se? Como eu disse, eu não acho que a gente deva ficar idealizando e achar que uma coisa é a grande solução para todos os problemas de relacionamento do universo. Mas é importante entender que a grande solução para todos os relacionamentos do universo sempre foi vendida como se fosse o amor eterno e inviolável entre duas pessoas, seja esse casal homossexual, heterossexual. Cada vez mais eu tenho tido uma percepção de que, para mim, o que funciona é ser honesto com as pessoas com que eu me relaciono, seja lá como for. Vender imagens de que eu vou ser, por exemplo, o grande amante eterno, talvez seja ilusório. Até hoje, aos 36 anos, eu jamais consegui ter um romance que durasse muito mais do que 1 ano e meio, 2. Será que isso é necessariamente um defeito? Talvez, se eu for honesto com as pessoas com quem eu me relaciono e se eu for capaz de indicar para elas como é que essas coisas estão acontecendo dentro de mim, talvez a gente consiga chegar a consensos saudáveis. O que eu quero dizer é que, do ponto de vista da relação,
caminho. Ser homossexual, bissexual, heterossexual, escolher ser monogâmico ou poligâmico, isso talvez venha em segundo plano pra mim hoje, porque o mais importante é ser sincerosexual. Eu tive que aprender muito recentemente essa ideia de que você tá tendo uma espécie de relação com uma pessoa, seja o nome que você dê pra isso, e aí de repente você diz: ei, vamos ficar juntinho, vamos dar uns beijos, e a pessoa tá numa vibe, tipo, vou jogar videogame. E antigamente eu achava que isso era algo horroroso e eu ficava, tipo, ofendido e sentia que eu tinha feito algo errado e o universo ia se destruir loucamente. O que eu assumi pra mim hoje em dia e que é um pouco mais tranquilo é entender que o outro tem as suas particularidades. E entender o outro como um ser único e especial e que escolheu trilhar o caminho, um pedaço dele junto com você, é algo que implica também você entender que o outro é um ser humano completo, com desejos, com vontades e com uma série de outras coisas que nem sempre vão se encaixar com a sua expectativa. Isso não significa necessariamente que vocês não possam ter algum tipo de relação. Desde que isso seja comunicado, aberto e sincero, que tal experimentar um pouquinho dessa relação que não tem necessariamente um nome tradicional? Mais uma vez, eu não quero vender soluções mágicas, mas entendo que a sinceridade, assim como eu tinha falado lá no meu vídeo sobre nudes, tem a ver com uma característica muito positiva da pós-modernidade, que é o fato da gente encarar mais a gente como a gente efetivamente é. Pode ser que no passado, por exemplo, muita gente, sei lá, morresse de câncer, só que ninguém ficava sabendo porque, na verdade, o que acontecia é que não tinha instrumento para se medir esse tipo de doença aparecendo. E aí a pessoa morria e a gente não entendia exatamente o porquê. Estou falando dessa questão dos instrumentos de medição porque, para mim, a pós-modernidade tem muito a ver com isso. A gente ser capaz de medir os relacionamentos e as coisas sem tanta demagogia, sem tanta falsidade, sem tanta essa ideia de que, ai, se eu olhei para alguém, então o meu amor está destruído, ou qualquer coisa do gênero, talvez a gente possa, de maneira mais minuciosa, proteger essas pessoas das doenças esquisitas que acabam se escondendo por trás de relacionamentos aparentemente perfeitos. O que eu quero alertar não é para a ideia de que a monogamia é um problema, mas para a ideia de que qualquer falsidade que seja feita, mesmo que ainda em nome de proteger um amor, pode ser perigosa se a gente não prestar atenção, se a gente não usar instrumentos que a gente tiver, psicológicos, de conversa e de diálogo, para identificar o que é que está acontecendo. Como é que você vê relacionamento? Você já teve alguma decepção? Eu já tive momentos em que, por exemplo, fui traído e a pessoa era a mais controladora e certinha do mundo. Então parecia que a pessoa era super defensora da monogamia, mas ao mesmo tempo não era. E hoje em dia eu entendo que seria muito mais tranquilo se a pessoa tivesse falado pra mim. Pode ser que eu tivesse falado, meu, então não vamos ter mais relacionamento. Mas pode ser que a gente tivesse entrado num consenso. Eu tinha um amigo que falava sobre os namorados de final de semana, que seria algo ideal. Quer dizer, você vive sua vida, tem a sua tranquilidade, e no final de semana você senta, fica com a pessoa, tem um amorzinho tranquilo. Não sei se essa é a solução pra mim, ou pra você, ou pra todo mundo. Mas o que é interessante é parar pra pensar que talvez abrir o diálogo seja algo fundamental. E nesse sentido, certas narrativas, como por exemplo o seriado Sense8, trazem certas importantes reflexões para que a gente pare de achar, oh meu Deus, é tabu, não posso falar disso de jeito nenhum, e de repente consiga chegar a lugares mais verdadeiros de ser, seja lá como isso for. Aqui no meu canal sempre vai ter nerdices, relacionamentos e uma porção de filosofadas malucas para você curtir todas as quartas-feiras. Eu espero você na próxima. 25 years and my life is still trying to get that great big hill of hope for a destination. And I say, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I say, hey, what's going on?